Meus amados, capítulo 3, segundo livro de Reis. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Irmãos, só antes de continuarmos no texto, só para os irmãos entenderem, o texto está a apresentar uma das personagens. Nós vamos ter aqui cerca de 4 personagens neste texto. Este é um texto maravilhoso, porque isto fala acerca de decisões que nós tomamos na nossa vida, muitas das vezes sem consultarmos ao Senhor. Não sei se já aconteceu convosco, mas todos nós, todos os dias, temos que tomar decisões. E aquelas decisões que são do dia-a-dia, que é levantar para ir trabalhar, nós não precisamos consultar ao Senhor. O irmão, quando tem que ir trabalhar, deve-se levantar, não fica à espera que Deus... Estou a olhar para o Tiago, mas não é para mandar bocas ao Tiago, está bem? Os irmãos não se preocupem. Mas os irmãos entendam. Há determinadas decisões que nós fazemos que é o óbvio. Nós devemos levantar de manhã para ir trabalhar, porque senão perdemos o nosso emprego. Mas há determinadas decisões, e às vezes elas até podem parecer relativamente fúteis ou fáceis de decidir, às quais nós devemos colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos dirija. Se nós acreditamos que de facto Deus Ele é real, então Ele preocupa-se com todas as coisas que estão na nossa vida. Amém? Então este texto fala acerca de escolhas, fala acerca de decisões que têm importância e o que é que pode eventualmente acontecer quando nós arriscamos tomar decisões sem pedir a direção de Deus para nós. E a primeira personagem que aparece é aqui um personagem chamado Jorão. E o Jorão era filho aqui de dois personagens que os irmãos apreciam muito na Bíblia, que é a Jezabel e o Acabe, não é? A Jezabel e o Acabe eram aquelas duas florzitas muito bem cheirosas de Israel, não é? Que só faziam disparates e eram os pais. E há um ditado português que diz: só se estraga uma casa quando duas pessoas ruins se juntam. Já ouviram falar disto? Ao menos só se estraga uma casa. Os irmãos já ouviram falar disto? A minha mulher disseram-me isso: olha, só se estraga uma casa. É assim. Mas irmãos, apesar deste ditado parecer assim muito sábio, é engraçado e tem o seu quê de comédia, não é? Não é bem verdade. E aqui a Bíblia mostra Jorão, que apesar de ser daquela casa, já tinha a sua família e ele também passou a estar estragado. E então, logo nestes versículos, nós podemos ver uma coisa que é maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Para quem é pai, todas as nossas atitudes, boas ou más, elas vão se refletir nos nossos filhos. E, acima de tudo, a educação que nós lhes damos, esta educação mais à frente, ela vai produzir os seus frutos. E aqui nós vemos claramente pais que se afastaram de Deus, normalmente têm filhos afastados de Deus. Pais que estão com Deus, normalmente, e aqui estamos a falar, porque obviamente que há exceções, mas normalmente têm filhos que estão junto com Deus. Este homem era, portanto, o rei do Reino do Norte. E este texto é muito interessante, porque ele apresenta então Jorão. Diz que ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fizera pecar Israel e não se apartou deles. E agora veja o contexto histórico, o que é que está a acontecer. Versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. A ideia é muito simples, irmãos. Jorão é um sucessor. A linhagem real era assim que funcionava. Morria o rei, o filho começava a reinar. E este rei dos Moabitas, que estava debaixo da servidão, e é isto que nós temos que entender, ele estava debaixo do jugo de Israel. Todos os povos que estavam debaixo do jugo de Israel, ou de qualquer outro reino, o que é que normalmente acontecia? Tinha que se fazer uma coisa que nós portugueses amamos fazer, que é pagar impostos. Apesar de não estarmos debaixo de nenhuma não estamos debaixo de nenhum jugo, a não ser o jugo do governo, não é? Nós não gostamos de pagar impostos. O irmão gosta. O irmão paga porque é obrigado a pagar. Porque o ideal era que daquele dinheirinho que aparece no recibo do salário fosse aquele brutozito e não o líquido com que nós ficamos, não é?
aqui na altura acontecia exatamente a mesma coisa. Este rei dos Amonitas, ele estava debaixo da servidão, debaixo do jugo de Israel, e então ele tinha que pagar o tributo. Mas ele, percebendo que Acabe, que apesar de todo o mal tinha sido um rei com algum pulso, pelo menos nesta questão, ele pensou, o rei morreu, agora é o filho, tenho uma excelente ideia. E se eu deixasse de pagar o tributo? E este é o panorama. E Jorão, diante disto, tem que tomar uma decisão. Ou deixa que este povo se revolte contra ele, se rebele contra ele, ou então ele tem que fazer alguma coisa. Qualquer que fosse a decisão, especialmente quando a nossa decisão implica não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles sobre quem nós lideramos, era suposto, pelo menos para aqueles que têm um relacionamento real com Cristo, que neste tipo de decisões nós fôssemos aos pés de Cristo e lhe pedíssemos orientação e direção. Meu amado, hoje em dia, e aqui se calhar não sei se há aqui algumas pessoas mais jovens, temos pessoas idosas e temos pessoas mais jovens, mas especialmente, independentemente da idade, os irmãos lembram-se que antigamente para arranjar trabalho era o primeiro que viesse apanhava-se. Não havia assim tanta oferta. Havia muita procura e não havia assim tanta oferta. Hoje nós entramos numa fase em que os licenciados, que já não são licenciados, já são mestrados, alguns já são doutorados, não é? Às vezes, não acontece com todos, mas por vezes aparecem imensas ofertas de trabalho. E na vida de um crente nós poderíamos pensar, isto é fácil de escolher. Eu preparei-me para tudo, é aquele que me oferecer o melhor. Mas nem sempre essa é a melhor decisão que nós vamos tomar. Nós podemos correr o risco de decidir coisas humanas, apenas vamos escolher coisas humanas e às vezes piores. Em tudo o que é decisões e escolhas da nossa vida, por mais básicas que possam parecer, eu acho que o princípio deve ser, Senhor, o que é que tu pretendes que eu faça? Porque se nós não fizermos isto, irmãos, nós corremos o sério risco de sermos nós a tomar conta da nossa vida. De sermos nós a dominar a nossa vida. E não há pior coisa do que um crente, que acha que é cristão, mas não se deixa dominar por Deus. E eu sei que este discurso não é fácil de ouvir na sociedade atual. Nós hoje temos uma sociedade completamente emancipada. E por um lado é bom e por outro é muito mau, porque a emancipação ao extremo não é boa. Não é boa. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, irmãos, dizemos claramente isto. Nós não somos donos da nossa vida ao contrário daquilo que nós achamos que somos. O dono da nossa vida é aquele que criou toda a vida. E este é Deus. Ele é o dono da minha vida. E quem sou eu para que diante de uma opção eu não proclamo e não, mais do que proclamar, não é proclamar, eu não busco ao Senhor para que Ele proclame a sua vontade, para que eu escolha qual o caminho. Isto é muito importante porque isto fala de um princípio de fidelidade e fala acima de tudo da importância que nós damos à voz de Deus no comando da nossa vida. Se Deus de facto comanda a nossa vida, qualquer que seja a escolha que nós tenhamos que tomar, a primeira coisa que nós vamos fazer é, Senhor, não me deixes decidir erradamente. Pode acontecer que nenhuma das decisões é errada e o Senhor é tão bom e tão benevolente que nos deixa dar. Olha, escolhe a que tu queres. Escolhe aquela que tu achas. Pondera. E Deus por vezes faz isto. Mas há vezes em que claramente as decisões que nós tomamos são erradas e nós conseguimos segui-las na mesma, simplesmente porque achamos que estamos certos. E este texto fala acerca disto. Um rei moabita que não paga impostos e um rei que se sente ofendido, um rei que se sente posto em causa, porque afinal, agora um povo a quem ele tinha derrotado, a quem ele tinha subjugado, estava agora a rebelar-se. E os irmãos sabem, o princípio é não paga agora impostos e não faça mais nada, eu já estou livre de ti. A ideia era esta. Por isso, versículo 6, por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou Josafá, rei de Judá. Os irmãos sabem que nesta altura o reino estava dividido. Após a morte de Salomão, os irmãos sabem que logo a seguir as coisas não correram bem. O reino, aquilo que era Israel, o Reino Unido, o grande reino do tempo de Salomão, depois do crescimento de Davi e da grande expansão de Salomão, das grandes riquezas, logo a seguir à morte de Salomão, o reino implode e é dividido.
Reino do norte, aqui está Jorão. Reino do sul, Josafá. 2 reis de 2 reinos com posturas distintas, mas que vão cometer o mesmo erro no início da história. Para os irmãos entenderem, então, mas os reinos não andavam sempre às turras, é verdade. Só que nesta fase, no capítulo 3 que nós estamos a ler, havia aqui uma paz militar. Mais que isto, havia uma aliança e uma estratégia militar entre o reino do sul e o reino do norte. Os irmãos sabem que o reino do sul e o reino do norte, aquilo às tantas era só batatada. Mas aqui havia uma aliança. E este Jorão, o rei do norte, envia mensageiros a Josafá, o rei que conhece o coração de Deus, e pede, olha, eu vou à guerra contra os amonitas. Vens tu à guerra comigo. A ideia é, olha, vens tu cumprir com aquilo que é o nosso pacto, com o nosso tratado. Versículo 7 é mais fácil de ler. E foi enviado a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho, o que é que diz a vossa Bíblia? Do deserto e Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de... O Edom, para os irmãos entenderem de onde é que aparece aqui o rei de Edom, o reino de Edom, os irmãos já ouviram falar muitas vezes dos Edomitas. Os Edomitas também eram inimigos de Israel, mas nesta altura também estavam subjugados. Então o que é que acontecia? Quando o rei ia à guerra, todos os povos que estavam subjugados deviam pôr à disposição os seus exércitos. E Edom coloca à sua disposição o seu exército. Não tinha outra hipótese. Então temos 3 reis com 3 exércitos e com toda a logística que é necessário fazer. E até agora, nenhum dos irmãos, nem eu, vimos que nenhum destes reis se tenha colocado numa posição de pedir ao Senhor que lhes dê direção para que tomarem o melhor caminho, a melhor escolha, ou que pelo menos, Senhor, ajuda-nos nesta guerra que vamos travar. Não só isto, o caminho que eles escolhem é o caminho do deserto. Os caminhos que nós escolhemos, muitas das vezes, são caminhos de deserto. Nós podemos escolher caminhos de deserto simplesmente por ignorarmos a direção de Deus. Nem sempre as brilhantes ideias que nós temos é suposto concretizar. Há brilhantes ideias que são de tão brilhantes, mais valia não partilharmos com ninguém e esquecermos-las. São tão brilhantes, que mais valia ir logo para a reciclagem. Mas nós, seres humanos, somos tão arrogantes e achamos que as nossas brilhantes ideias não só devem ser partilhadas, como elas devem ser executadas. E aqui está um brilhante plano. 3 reis contra 1. Contra a matemática, assim, de acordo com a matemática, isto é relativamente fácil. Apesar dos amonitas terem um exército poderoso, não podiam suportar estes 3 reis. Mas há uma questão que ninguém pensou. É que o caminho que eles escolhem é o caminho que vai para sul, a direção de Amon. Judá tem que subir, obviamente. E eles têm que ir pelo caminho do deserto até chegar à terra de Amon. O que é que não há em abundância no deserto? Aquilo que há em abundância nós sabemos. Pó e areia. Mas o que é que não há em abundância que nós precisamos muito para viver? Água. No deserto não há água. E os irmãos conseguem imaginar estarem a caminhar no deserto com 3 exércitos e de repente acabar-vos a água? Vejam só. Versículo 9. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Irmãos, que planeamento maravilhoso. Que ideia espetacular. A minha filha já arranjou uma amiga. Tens que explicar, filha. A menina não sabe. Vocês querem ir lá para baixo. Qualquer dia temos que fazer escola dominical aqui à tarde. Era um bom sinal. Menos uma pessoa que diga amém. Vocês, irmãos, realmente vocês... 7 dias de caminho. 7 dias por um caminho deserto. 7 dias onde a água acaba. Não há água para pessoas, não há água para animais. O que é que nós fazemos quando começamos a perceber e a chegar à conclusão
que o caminho que nós chegamos, que nós escolhemos, pode afinal não ser o brilhante caminho, pode afinal não ser uma brilhante ideia, mas pode ser apenas um caminho que nos leva à morte. Irmãos, a ideia é 7 dias de caminho e eles já não têm água, eles ainda não estão prontos para combater porque ainda não chegaram à terra e jamais vão estar prontos para combater porque eles já estão cheios de sede. E agora eles não podem voltar para trás, porque para trás demoram mais 7 dias. Eles estão numa encruzilhada. Já vos aconteceu tomarem uma decisão e de repente estarmos numa encruzilhada? Tomaram uma decisão, tomaram uma escolha, efetuaram, meteram o seu caminho e de repente ainda não chegaram àquilo que era suposto termos chegado e percebemos que afinal a escolha que nós tomamos não era a escolha certa. O que é que nós fazemos quando percebemos que estamos numa encruzilhada? O que é que eu faço quando não consultei ao Senhor e agora de repente o caminho que eu escolhi, o único destino em princípio possível é o destino da morte? 3 reis, nenhum deles, nem o próprio Josafá, se inclinou e se prostrou buscando a direção do Senhor. Porque, irmãos, se Deus estivesse no negócio, mesmo que a água acabasse, o que é que ia acontecer? Ele iria providenciar. Porque Ele é que combate. Ele é que tem combatido sempre. Na nossa vida é o mesmo. Mas aqui está. 3 reis. No caminho do deserto. E agora não tinham água. Queriam ir buscar impostos. E agora não tinham sequer um copo de água para beber. Versículo 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. É tão interessante. Irmãos, isto é a coisa mais humana que nós podemos fazer. Não consultamos ao Senhor nas nossas decisões. Quando as coisas começam a correr mal, a quem é que nós culpamos em primeiro lugar? Não é a nossa escolha. É quem? Então, mas quem é que decidiu que ia pelo caminho do deserto? Foi Deus? Quem é que disse que ia combater? Foi Deus? Então porquê é que é Deus que está agora no negócio, quando até agora nenhum deles consultou o Senhor para este negócio? Mas quando as coisas começam a correr mal, nós temos a ousadia de culpar ao Senhor. Irmãos, é bom que quem disse isto, e nós entendemos, é alguém que não conhece o nosso Senhor. Porque quem conhece Deus sabe que Deus não funciona desta forma. Deus não nos deixa ir até ao limite para que nós morramos. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que nos estende a mão. E quem conhece ao Senhor verdadeiramente sabe que isto é verdade. Irmãos, algum de vocês tem experiência que o nosso Deus é um Deus que simplesmente nos deixa ir pelos caminhos todos. E olha, bate à vontade com a tua cabeça que eu não me importo. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus preocupa-se com cada circunstância da nossa vida. Mas é verdade, cada decisão que nós tomamos tem consequências. E esta teve uma consequência. E a consequência é terrível porque tem a ver com princípios de liderança, tem a ver com princípios de influência, tem a ver com esferas de poder. 3 reis tomaram uma decisão e agora quem está a sofrer são os seus animais e os seus exércitos. Sendo que aqui o menos culpado de todos até é os edomitas, apesar de serem os mais pecaminosos de todos. Só que eles não são metidos nem achados nesta conversa toda, porque eles simplesmente tinham que ir. E dos edomitas, aqueles que conhecem a Bíblia, sabem que não se deveria esperar grande coisa. Pelo menos não que eles fossem buscar a face do Senhor. Já do filho de Acabe, Jezabel, conhecendo a educação, também poderíamos dizer, também não poderíamos esperar grande coisa dele. Mas aquilo que ressalta é, e porquê que Josafá até agora não consultou ao Senhor? Porquê que Josafá não consultou ao Senhor? A perspectiva de alguém que não conhece verdadeiramente a Deus é que quando as coisas estão a correr mal, é que o Senhor permitiu para nos eliminar. Mas é aqui que nós começamos a vislumbrar a diferença que faz uma só pessoa no meio de tantos incrédulos. E apesar de Josafá no início da história nós não vemos que ele tenha consultado ao Senhor, vejam só a sua posição e vejam se não é de alguém que conhece a vontade do Senhor, que conhece como Deus opera. Irmãos,
Quantos de nós somos crentes há mais de 5 anos? Mentem lá a mão. Há mais de 5 anos. É a maioria. Irmãos, com 5 anos de crente, e há muitos aqui que têm mais de 5 anos, muito mais. Eu disse 5 era só para ver se todos quase levantavam todos. Foi basicamente isto. 5 anos de crente, todos nós já temos a experiência suficiente para entender como Deus opera. E nós sabemos que Deus não é um Deus que simplesmente nos quer disciplinar para nos magoar. Deus, quando nos disciplina, é para simplesmente nos encaminhar naquilo que é suposto estarmos a andar. E agora vejam o que é que está a acontecer. Josafá sabe que Deus é um Deus misericordioso. E ele sabe que diante de uma circunstância que ele não tem qualquer solução, porque, irmãos, do ponto de vista humano, não há qualquer solução. Tantas vezes na Bíblia aparece isto. Os irmãos vão reparar que as histórias da Bíblia são de um extremo tal que não há possibilidade de nenhum humano conseguir, pela sua própria força, solucionar o problema em que está metido. Sendo que, na maior parte das vezes, os problemas são os seres humanos que se colocam neles voluntariamente. E aqui, isto foi voluntário ou foi obrigação de Deus? Foi Deus que os obrigou e pode dizer? É que ainda podíamos dizer que em Israel, quando sai do Egito, quem é que os obrigou a ir pelo caminho do deserto? Foi Deus. Mas aqui não foi. E Josafá tem aquilo que nós devemos ter. Sabendo que não há solução. Há um Deus que tem sempre solução. Se não há solução humana, nós ainda assim não desistimos, porque sabemos que o nosso Deus, Ele tem sempre a solução. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele. Vejam a indagação de Josafá. Meus amigos, nós não temos aqui qualquer solução, mas a frase antes é que o Senhor nos entregou. E a ideia de Josafá é, olha, tu não percebes como é que Deus funciona, Jurão, esquece, eu não te quero ouvir, Jurão. Eu quero é ouvir o Senhor agora. Já devíamos ter buscado ao Senhor, mas não buscamos, vamos buscá-lo agora. Não há por aqui nenhum profeta. E o ministério que estava na altura, o profeta que estava na altura em ministério, desculpem, era um homem que os irmãos não conhecem, chamado Eliseu. Nós nunca ouviram falar de Eliseu, pois não? Os irmãos estão mesmo a dormir hoje. Vocês estão cá. Um bocado... Acordar, irmãos, acordar. Eliseu. Os irmãos conhecem bem Eliseu? Conhecem, ou confundem Eliseu com Elias? Às vezes, não é? E se fosse em inglês ainda era pior, que em inglês ainda são mais parecidos. Por vezes, é verdade, nós por vezes confundimos. E é aqui que o princípio é maravilhoso, porque era mesmo nisto que eu queria pegar. Sabem porquê é que nós confundimos? Não é só por causa do nome. É porque os feitos são tão parecidos, tão parecidos, tão parecidos. Nós às vezes parece que Eliseu é a continuação de Elias. Eliseu ainda não tinha sido reconhecido diante dos reis. O ministério de Eliseu ainda não tinha sido reconhecido diante dos reis. O que é que tinha acontecido no capítulo 2? O Elias tinha sido levado ao céu num carro de fogo. Mas lembram-se disto? Lembram-se? Lembram-se deste episódio? Eliseu é o seu sucessor. E Eliseu pede uma coisa maravilhosa a Elias. Elias diz-lhe, olha, pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele diz, olha, a única coisa que eu quero é o quê? Porção dobrada do Espírito que está sobre. E o que é que Elias diz? Coisa difícil. Mas é isso que vai acontecer. Porção dobrada do teu Espírito. E é este o sucessor. Eliseu é o sucessor de Elias, mas todos os profetas, mais tarde ou mais cedo, eles têm que ser testados para saber se são de facto verdadeiramente profetas. E eles são testados diante dos reis. Este é o ministério profético. Mais tarde ou mais cedo, um profeta está diante do rei. Os irmãos veem isto em toda a Bíblia. Com todos os profetas. Mais tarde ou mais cedo, o profeta está diante do... É nisto que Deus é maravilhoso. Estes homens estão no meio do deserto, sem água. De repente, perguntam no meio do deserto. Não há por aí nenhum profeta para que consultemos ao Senhor. A ideia não tem a ver com o profeta, tem a ver com quem o profeta representa. Josafá quer ouvir
a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, precisamos de pessoas cheias do Senhor. É assim que Deus funciona. Não está cá. E respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safá, que deitava água sobre as mãos de Elias. E a expressão é tão interessante. Deitar água sobre as mãos de Elias é simplesmente dizer que Eliseu era o servo de Elias. A ideia é, quando Elias precisava de lavar as mãos, quem segurava no jarro era Eliseu. Agora vejo. Estes homens não têm água, certo? O problema... Deixa estar. Os irmãos não, só eu é que me incomoda, os irmãos não. A mim não me incomoda nada também. Não se preocupe. Lá em casa incomoda mais, que são só dois, e parece que às vezes tenho um batalhão de crianças lá em casa. Às vezes até abro as portas a ver se não entraram mais miúdos em casa. Porque os meus 2 filhos sozinhos fazem a festa toda. Agora tenho mais uma amiga espetacular. É assim, para eles é o melhor do mundo. Agora vejam. O problema destes exércitos é que eles não têm uma única gota de água para beber. Não há por aí nenhum profeta. Há para aqui um profeta que deitava água nas mãos. Irmãos, eles não têm água, e o profeta que existe no meio do deserto era um profeta que deitava. O Senhor começa a apontar que alguma coisa vai acontecer. Você está cá? Mas a expressão era uma expressão básica. Era uma expressão de serviço. Mas de repente, a solução, ou o potencial homem que vai solucionar o problema, é alguém cujo seu ministério no início era deitar água sobre as mãos. Eliseu, filho de Safá, que deitava água sobre as mãos de Elias. E a resposta de Josafá é maravilhosa. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de não desceram a ele. Irmão, este versículo é uma coisa explosiva para a nossa vida se nós entendermos o que é que isto está aqui a dizer. Irmãos, vejam. Josafá não sabe quem é Eliseu, mas Josafá conhece muito bem Elias. Você está cá? E Josafá, perguntando quem é o profeta, dizem-lhe: olha, o único profeta que aqui está é o profeta que servia Elias. Eliseu é o servo de Elias. E Josafá, o que está a querer dizer é: eu não conheço Eliseu, mas eu conheço Elias. E se Eliseu aprendeu com Elias, para mim isto é suficiente. Isto fala acerca do princípio de discipular as gerações mais novas do que nós. Para que no caminho em que nós andamos, eles possam andar também. Para que quem fala com uma geração mais nova é como se estivesse a falar com a geração mais antiga. Em que sentido? No sentido do conhecimento da palavra do Senhor, do conhecimento e do relacionamento que as gerações mais novas têm com Deus, seja o mesmo tipo de relacionamento que as gerações mais velhas tiveram. Isto é um princípio discipular. E é aqui que acontece outra coisa fenomenal. Diz que eles desceram até Eliseu. Eu não sei se os irmãos têm a noção da ironia que aqui está. Eu disse que os profetas, mais tarde ou mais cedo, eles têm que estar expostos diante dos reis. O seu ministério tem que ser firmado e confirmado pelos aqueles que estão à volta. Eliseu não tem que sair da sua casa. Eliseu era um homem extremamente humilde e de repente não tem um rei, não tem 2 reis, tem 3 reis que vão ter com ele um dos homens mais humildes que a Bíblia menciona. Você está cá? Você quer ser confirmado diante dos homens, quer que o seu ministério seja confirmado diante dos homens, dizer-lhe o seguinte: não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer. E Eliseu não precisa de mexer uma única palha para que o seu ministério fique confirmado. Sabem porquê? Porque o seu ministério é da parte do Senhor. Então não é Eliseu que vai até aos reis, são os reis que vão até Eliseu. E Eliseu era durinho. Eliseu era um profetazito que não tinha assim papas na língua. Os irmãos sabem disto, pelo menos, não sabem?
Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o rei de Israel é aquele Jurão, nós falámos logo no início. A ideia é, eles estão a descer e assim que Eliseu vê, põe os olhos no homem e começa logo a disparar. Parece... que me tempo que a minha mulher. Parece a minha mulher quando eu fiz alguma coisa que não devia. Ainda nem meti as chaves à porta, já ela está a disparar, não é? Nunca vos aconteceu. Nunca vos aconteceu, irmãos. Com a minha mulher não, mas com a vossa já, não é? O Eliseu aprendeu com quem? O Elias. Quem é que Elias combateu? Os pais de Jurão. Você está cá? Qual era o problema de Elias com os pais de Jurão? Eram reis que levavam o povo à idolatria. Qual é o problema de Eliseu com Jurão? Jurão era um rei que levava o povo à idolatria. Ironia das ironias. O homem escolhe aquilo que quer, faz aquilo que quer, e agora de repente vem pedir ajuda a Eliseu. E Eliseu diz isto. O que é que eu tenho contigo? Olha, vai lá ter com os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. A ideia é, olha, nem quero ouvir nada do que tu estás pai a dizer. Já sei que vens pedir ajuda, mas olha, agora vais, voltas para trás e os profetas lá dos vossos deuses, fala com eles, eles que te digam o caminho. E a resposta é engraçada. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Quem não conhece a Deus, culpa Deus das coisas de que Deus não tem a culpa. Só uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, só uma pessoa que desconhece completamente o coração do nosso Deus, é que pode culpar a Deus por causa do sofrimento, que quem colocou toda a gente em sofrimento não foi Deus, foi a própria decisão, foi a própria escolha. Irmão, quando você precisar de conselhos para a sua vida, conselhos que impliquem questões espirituais, e às vezes até coisas da vossa vida que vocês pensem que não precisam de coisas espirituais, não tenham a ver com coisas espirituais, você busca alguém que conheça de facto o coração de Deus. Porque a melhor pessoa para o aconselhar é alguém que conhece verdadeiramente a Deus. Por vezes nós andamos em busca de conselhos em outras pessoas e que tem toda a validade, não é isto que eu estou contra. Antes, pelo contrário, eu acho e espero bem que os irmãos até tenham muitos amigos fora da igreja, que eu acho que, porque se não tiverem, estão a perder uma excelente oportunidade de evangelizar pessoas, de investir em pessoas. Isto não é sermos, só tenho amigos para evangelizar. Não, não é isso, não é isso. Eu acho é que o verdadeiro cristão é aquele que quer ter de facto amigos. Então se sejam da igreja, amém. Mas se forem lá de fora, amém também. Amém também. Amém também. Mesmo. Mas há determinadas circunstâncias da nossa vida que a única pessoa possível para nos aconselhar há de ser alguém que conhece verdadeiramente o coração de Deus. Porque há circunstâncias da nossa vida que os outros nunca, jamais vão compreender. Há coisas da nossa vida que nós podemos partilhar. Irmãos, se eu partilhar as minhas lutas e as minhas dores das questões da igreja com alguém que não é da igreja, ele não vai perceber. Sabem qual é o conselho que me vai dar? Diz, vai-te embora. Arranja outra coisa para fazer. Irmãos, acham que isto é um conselho bom? Sabem, para um coração que está quebrado, se calhar até é aquilo que eventualmente alguém poderia querer ouvir. Mas este não é o conselho de Deus para a nossa vida. O conselho de Deus para a nossa vida não é desiste. Não é isto que Deus pede. Mas já pensou nisto? Deus não diz desiste. Não é isto que Deus faz. Deus direciona a nossa vida. Deus direciona a nossa energia. Deus direciona-nos para o caminho que Ele quer que nós percorramos. Então, este homem não tem percepção nenhuma de quem Deus é. Então aquilo que ele fala é acerca do parco conhecimento que ele fala. Do parco conhecimento que ele tem de Deus, desculpem. Porque ele não tem relacionamento com Deus. Jurão pensa que Deus funciona como os deuses que ele servia aos falsos deuses. Se deixam, se permitem, é porque querem julgar, é porque nos querem acabar, é porque nos querem sentenciar. Ah não, Eliseu, foi o Senhor que nos entregou. Não foi nada o Senhor que nos entregou, foi a tua escolha e a tua decisão e são as suas consequências. É interessante, eu às vezes tenho dito isto aos irmãos. Quando fazia trabalho prisional, durante 10 anos,
era tão interessante ver aqueles homens culpavam toda a gente no início, quando estavam connosco. Eles culpavam toda a gente, menos eles próprios por estarem na prisão. Então, mas estás aqui na prisão porque a culpa é de quem? É porque nós fazíamos este tipo de trabalho, porque é importante as pessoas chegarem à conclusão de que, independentemente do seu passado, nós não devemos e não podemos estar aprisionados pelo nosso passado. É verdade que há famílias complicadas, é verdade que às vezes parece que não há outra escolha, mas há sempre uma escolha. Sempre. Mas no início era tão interessante. Havia uns quantos que diziam, fui apanhado porque eu apanhei o pior juiz da comarca, tive azar. Foi naquele dia, foi logo aquele que estava de serviço. Outro era, o advogado que eu tinha não me estava. Outros era, tive azar, o polícia apanhou-me mesmo ali Resvés Campo de Ourique. Estava mesmo quase a fugir e ele agrafou-me. A culpa deles estarem da prisão não era daquilo que eles tinham feito. Era daquilo que aconteceu depois de eles terem feito. Está cá. É tão interessante quando eles começavam finalmente a conhecer quem Deus era. Não conhecia com todos, obviamente. Mas naqueles que começavam a inclinar o seu coração para Cristo, a primeira coisa que eles diziam é: eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu estou aqui porque eu roubei. Eu estou aqui porque eu matei. Eu estou aqui porque eu bati. Eu estou aqui porque eu bebi. Eu estou aqui porque eu consumi. Porque um princípio de alguém que tem um relacionamento com Deus é assumir que, por vezes, a culpa é mesmo nossa. Nós estamos numa sociedade que diz que a culpa não é nossa de nada. É das circunstâncias. É de tudo aquilo que está à nossa volta. Irmãos, eu não acredito nisto. Eu acredito que, de facto, há circunstâncias muito complexas. Circunstâncias que eu nunca vivi, portanto não consigo experienciar, nem consigo definir a inclinação que eventualmente as circunstâncias nos possam levar. Mas sei do seguinte. Sei que filhos com a mesma educação, por vezes, têm caminhos completamente distintos. Já partilhei isto, o meu testemunho. Eu tinha um irmão, 16 anos mais velho. O meu irmão teve a mesma educação que eu. Esteve com o mesmo pai e com a mesma mãe. Escolhermos, foi caminhos completamente distintos. E os caminhos têm consequências distintas. Não sabem, o meu irmão já morreu há muitos anos atrás, mas morreu claramente fruto das consequências das escolhas que ele tomou. Porque experimentou, porque tornou-se toxicodependente e depois isso trouxe. É uma bola de neve, Foi enrolando e culminou na sua morte. Eu tive a mesma educação. Os mesmos problemas. As mesmas lutas. E não sou melhor que ele, não é isto que eu estou a dizer. Simplesmente escolhi diferente. Porque nós temos escolhas diferentes. Então, irmãos, este homem, ele não sabe como é que Deus funciona. Vamos avançar. Não porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 14 e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem deveria. Irmãos, dizer-vos outra coisa. Por vezes nós achamos que não fazemos diferença nenhuma e que somos os únicos. Somos os únicos na nossa família que somos crentes. Somos os únicos no nosso trabalho que somos crentes. Neste texto prova e mostra a diferença que apenas uma pessoa crente pode fazer. Eliseu diz o seguinte: olha, eu não ia fazer nada, mas porque há um que é fiel ao Senhor, eu vou fazer. E o que ele vai fazer? Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A ideia também é, este texto dava para pregar umas 500 vezes, e eu é que vou pregá-lo todo hoje. Mas os irmãos não se preocupem que eu também não vou esticar muito. Eu disse não vou esticar muito, mas muito. Um tangedor os irmãos podem imaginar como uma espécie de instrumento musical. E a ideia é, o homem vai tocar e Eliseu vai profetizar enquanto está a haver música. E o princípio é uma coisa maravilhosa, porque temos ali 3 reis, 3 líderes, que têm que ficar a olhar a Eliseu enquanto Eliseu adora ao Senhor para que receba a profecia. Eliseu está a ensinar a 3 reis como é que se deve adorar ao Senhor e o que é que se deve fazer e o que é que eles deveriam ter feito logo no início da história. Porque Eliseu não tem a solução. Eliseu não sabe qual é o caminho que deve escolher. O único caminho possível é buscar ao Senhor para que Ele dê um milagre. Para que Ele dê
A direção. E muitas das vezes a direção vem através da adoração e do louvor. É isto o princípio que aqui está. Por isso é que, irmãos, é tão importante nós tentarmos integrar-nos no louvor. Nós tentarmos adorar a Deus mesmo quando não nos apetece. Mesmo até que nós possamos nem gostar das músicas. Irmãos, isto não tem a ver com você gostar ou não, você não gostar. Isto não tem a ver com você sentir-se confortável ou não se sentir confortável. Isto tem a ver com o princípio da adoração. É uma luta e é um sacrifício espiritual muitas das vezes. Porque é no meio do louvor que muitas vezes vem a libertação. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores as cortareis, tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Irmãos, aquilo que estes homens querem é água. Eles estão cansados, eles não bebem água e não têm água para beber. Como tantas vezes acontece, mais uma vez a solução de Deus parece que não faz qualquer sentido do ponto de vista humano. Eles querem água. Eles não querem cavar poços. Cavar poços cansa. Cavar poços faz-nos ficar com mais, especialmente porque os poços estão a ser feitos num caminho do deserto. Você está cá? A solução do Senhor é, tem sede? Então olha, não vai haver vento, não vai haver chuva, mas vai haver trabalhinho para fazerem. Cavar buracos. E o Senhor vai encher esses buracos de água. E o Senhor não se vai limitar a encher esses buracos de água. O Senhor vai-vos dar água e vai-vos dar os moabitas nas vossas mãos. E as promessas são maravilhosas. Porque é a água e a vitória. Mas entre a promessa e o cumprimento vai uma distância. E a distância é a distância da fé. É porque agora é necessário obedecer àquilo que a vontade de Deus mandou. E a direção do Senhor é, cava buraco. Não pares de cavar até chegares ao fim. Não pares de cavar até teres um poço extremamente fundo. Não pares de cavar até que o Senhor faça o milagre. Mas eles querem água. Não querem poços. Buracos são buracos. A não ser que estejam cheios de alguma coisa. Buracos só se tornam poços se houver água. Agora vejo. Poderia haver alguns, se fossem como eu, que pensassem, bem, se calhar aquilo que vai acontecer é nós vamos cavar buracos e a determinada distância, se calhar nós vamos partir aqui, bater aqui em algum veio e vai jorrar alguma água. Mas sabem o que é que acontece? É que eles cavam buracos e não acontece nada a não ser buracos cavados. E eles cavam e não há água. E eles continuam a estar no deserto. As circunstâncias não mudaram. A única coisa que mudou foi que agora a paisagem está cheia de buracos. Mas eles continuam com sede. E às vezes é assim na nossa vida. O Senhor diz que vai fazer. O Senhor dá a solução. Mas o nosso problema ainda não se moveu um único milímetro. E esta é a altura mais complicada da nossa fé. Porque nós já temos a promessa do Senhor, mas ainda nada mudou. Nós já temos a promessa do Senhor e se calhar as coisas até pioraram um bocadinho. Dizer-vos o seguinte, depois de vocês cavarem buracos, vocês ainda estão com mais sede. E sucedeu de manhã, oferecendo-se a oferta de manjares era aquilo que era proclamado pela lei judaica, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Irmãos, é uma coisa muito simples. Se nós fôssemos ao mapa, nós íamos perceber que no sítio onde eles estão é um vale. O caminho de Edom é o caminho que eles percorreram durante 7 dias. Você está cá? O profeta disse que ia haver água, mas disse que eles não viam ver vento nem chuva. Então o que provavelmente terá acontecido é que houve uma chuva torrencial tão grande nas terras de Edom,
na altura em que eles andavam a caminhar, ou na altura em que eles pediram ao Senhor, ou na altura em que Deus proclamou, nós não sabemos, mas foi uma chuva tão grande, tão grande, tão grande, que a água começou a descer e começou a encher aquele caminho que era o caminho deserto e transformou o caminho deserto numa espécie de rio. E quando a água chegou, encontrou os buracos. E onde a água passou, encheu os buracos. É assim. E quando a água fica, ou quando os poços se enchem até cima, diz que nesse exato momento ouviram os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles. Convocaram todo o exército e puseram-se nas fronteiras. Ou seja, nas fronteiras do rei. E levantando-se de madrugada, está ainda a falar dos moabitas, saindo o sol sobre as águas, viram de fronte deles águas vermelhas como sangue. Irmãos, acontece uma coisa que eu acho que é mesmo interessante. Aqueles homens não viram, em primeiro lugar, o milagre da água já está resolvido. Os irmãos conseguiram entender isto. Mas a promessa de Deus era bipartida. Era, olha, vocês vão ter água e vão ter também vitória. Agora pensem nisto. Quem cavou buraquinhos pequeninos, a água ficou ali ao cimo. Quem cavou buracos grandes, a água foi até lá abaixo e subiu até cá acima. Quem cavou mais, teve mais fé e recebeu mais água. Quem cavou pouco, recebeu pouco. Mas o impacto na coletividade é de uma coisa espantosa. O rei dos Moabitas levanta-se, o exército, ele convoca toda a gente, eles levantam-se, vão até às fronteiras e quando se levantam no dia a seguir, não choveu e não houve vento. Quando eles olham, o sol está a nascer com um tom meio alaranjado, meio avermelhado, e quando reflete na água, dá parecenças que a água é vermelha. Ora, o que é vermelho? Sangue. Se não choveu, um moabita, da distância a que está, não vai pensar que aquilo que está ali é, porque aquele caminho é o caminho do... E no caminho do deserto não há... A ideia deles é, a única coisa possível é que aquele líquido que esteja ali vermelho é mesmo sangue. Então, os três reis, eles, porque não se davam bem, os irmãos lembram-se da introdução, apesar de eles estarem ali, eles andavam sempre às turras uns com os outros. O que é que os moabitas pensaram? Olha, mataram-se uns aos outros. E aquilo que nós vemos é a quantidade de sangue dos três exércitos derrotados. E começaram a ir na direção de onde estavam os poços. Versículo 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante dele, e ainda feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e se cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Irmãos, eles vão todos lampareiros, porque pensam que ganharam. Os israelitas e os outros exércitos, eles, a única coisa que precisam de fazer é levantarem-se e lutar com quem já está ali ao pé deles. Os irmãos lembram-se como Deus levou os reis até Eliseu? Lembram-se? E agora Deus faz exatamente da mesma forma e traz os inimigos até às portas de Israel. A única coisa que eles precisam de fazer é agarrar na espada e lutarem. E conquistam todas as coisas. Qual é o princípio que aqui está por trás? Se eu pudesse resumir é, irmão, se o Senhor lhe pediu para cavar o poço, você não para até Ele dizer para. Não para. Ah, irmão, mas cavar poços, qual é o sentido que faz? Irmão, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum para si nem para mim, mas para Ele faz. Então é para Ele que tem que fazer. E para Ele se faz, então obedeça. Porque isto significa que a bênção do Senhor e a sua vitória está próxima.
E é este o princípio maravilhoso. É que apesar do caminho do deserto não ter sido Deus que os colocou lá, Deus é um Deus tão misericordioso que ainda que nós nos esqueçamos, ainda que por vezes nós caminhemos numa direção que não era suposto caminharmos, numa orientação que não era suposto termos porque não consultamos ao Senhor, ainda assim este texto mostra que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, um Deus que está simplesmente porque Josafá, que era fiel ao Senhor, estava lá. O milagre aconteceu. Irmão, eu não sei como é que está a sua família, mas diz-lhe o seguinte: se o irmão é o único crente na sua família, não perca a esperança. Sabe porquê? Porque o Senhor atenta para os seus servos. E por causa de Josafá, 3 reis, 3 exércitos foram salvos. Quem sabe se por causa de si a sua família não vai ser salva? Você ainda crê nisto? Ah, pastor, mas já passaram tantos anos. Irmão, não importa. O nosso Deus continua a ser fiel. Ele sempre foi e sempre vai ser fiel. Amém? Então, onde não há esperança, busquemos ouvir a voz do Senhor. Há por aí algum profeta para que consultemos a voz do Senhor. E eu gostava que na igreja, como Moisés uma vez disse, oxalá fossem todos profetas. Porque isto significava que o Espírito de Deus estava sobre todos. E nós hoje vivemos, irmãos, esqueçam, nós hoje vivemos numa era da graça, numa era onde o Espírito Santo está connosco permanentemente. Nós vivemos de uma forma maravilhosa. Apesar de todas as lutas, nós temos aquilo que nenhuma geração teve antes de nós. A geração do Espírito Santo. A geração onde o Espírito está ativo na nossa vida. A geração dos dons espirituais. A geração onde nós sabemos que não é por nós. Não é por causa de nós. Não tem a ver com os nossos lindos olhos verdes, azuis ou castanhos ou o que for. Tem a ver única e exclusivamente com o nosso Deus, que Ele é belo e maravilhoso. E Ele usou. Ele continua a usar e Ele vai nos usar. Amém? Então, meus amados, se está neste caminho do deserto, se sente que na sua vida está a passar este caminho do deserto, dizer-lhe o seguinte: no caminho do deserto não há água. Não há água até Deus a colocar lá. E Deus é capaz de colocar água no deserto. Seja qual for o deserto, seja qual for o caminho, seja qual for a dificuldade, o nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que nos atrai até Ele, que nos atrai até à Sua presença. Deus Ele é maravilhoso. Nós sabem uma coisa, quando eu olho para estes textos, eu penso assim: de acordo com a justiça de Deus, estes homens que não consultaram ao Senhor, eles mereciam era mesmo morrer. Não é? Alguém que não quer saber de Deus merecia morrer. Mas isto sou eu a dizer. Porque Deus olhou para eles e disse: eu sei que vocês são falhos. Eu vou-vos salvar. Isto aconteceu na nossa vida. Todos nós merecíamos morrer. Todos nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E este Filho chama-se Jesus Cristo. Ele morreu por cada um de nós. É Ele quem nós adoramos. É por Ele que nós estamos aqui nesta tarde. Amém. Vamos ficar em pé.